começando mais uma live aqui no Grande Bola. Esperar o pessoal entrar aí para ajeitar a câmera aqui. Atrasamos alguns minutinhos. Se o áudio estiver funcionando, por favor, só coloca um OK. Coloca um OK para saber se vocês estão escutando direitinho. E também, antes de começar, já coloca de qual cidade que vocês estão assistindo. Hoje a live é com o Jorge Avancini, um profissional muito renomado. Fez um trabalho espetacular no Internacional. Assim que ele entrar aí, eu vou apresentar. Ele vai se apresentar um pouco, contar um pouquinho da história dele. E o tema da live de hoje é totalmente focado nos programas de sócio-torcedor. E de um tempo para cá vem sendo aí a salvação de alguns clubes. Muitos clubes têm uma receita extraordinária vindo do sócio-torcedor. Então é isso. Coloquem, por favor, vocês estão escutando certinho. E também coloquem a cidade de vocês, para saber aí. Ailton de Salvador, Bahia. Beleza, o JP Barros está falando que está tudo ok com o áudio. Então agora eu vou convidar aqui o Jorge Avancini para entrar aqui no bate-papo, entrar aqui na conversa com a gente e falar um pouquinho sobre sócio-torcedor. Esperando ele aceitar aqui. Beleza. Opa, Avancini. Boa noite, JP. Boa noite aos teus Boa seguidores. noite. Um grande prazer. Tá me ouvindo bem aí, não? Tá tudo tranquilo? Beleza. Tudo certinho, Avancini. E por aí, tudo beleza? Aqui, legal, cara. Um prazer aí mais uma vez participar aí da tua live, né? Te agradecer também aí o convite. Sempre é bacana trocar experiência com o teu público e te rever de novo, né? Que é um profissional que eu admiro muito aí. Estamos aí à Eu tua que agradeço. disposição. Vamos conversar o tempo que você quiser aí, cara. Eu que agradeço, Avancini, você ceder um pouquinho aí do seu precioso tempo para falar um pouquinho sobre sócio-torcedor aqui no Grande Bola. E para começar, Avancini, acredito que a maior parte das pessoas que estão acompanhando aí, elas já te conhecem, você já faz um trabalho assim, no marketing esportivo já tem um tempo. E apresente-se aí um pouquinho, de forma resumida, para aqueles que ainda não te conhecem. Bom, na realidade, né, JP, eu sou o Jorge Avancini, sou especialista em marketing esportivo, tenho aí mais de 20 anos atuando no futebol, sendo como cartola ou como executivo, e trabalhei no Internacional de Porto Alegre, lá fui conselheiro, fui diretor colaborador e depois executivo, e de 2015 a 2017 eu passei 3 temporadas no Bahia, lá em Salvador, onde também tive a possibilidade de aprender muito e conhecer outra realidade, né? E estamos aí para trocar experiência. Entre as várias ações que eu fiz, a que deu mais barulho, a que gerou mais impacto, foi os 100 mil sócios do Inter, que a gente atingiu lá em 2009, na época do centenário do clube, fazendo, né, na ocasião, o primeiro clube brasileiro a chegar a essa marca e ficando o primeiro também na América do Sul, né? Então estamos aí, estamos à disposição. Bacana, Avancini. E esse trabalho que você fez no Inter, assim como você disse, foi um trabalho que revolucionou assim, né, até a visão que os torcedores, que os profissionais tinham do sócio-torcedor. O Inter foi o primeiro clube brasileiro a alcançar essa marca de 100 mil sócios. E conta pra gente um pouco desse trabalho seu no Inter. O que você entende como diferencial? O que vocês fizeram lá de diferente para alcançar esse feito? Visto que o Inter ele não é um clube do eixo Rio-São Paulo e ele também, nas pesquisas, ele não é o clube com a maior torcida do país, porém, no sócio-torcedor, ele foi o primeiro a alcançar os 100 mil. Na realidade, né, JP, primeiro você não faz nada sozinho, né? Eu tinha lá vários colegas, né, que contribuíram comigo, não só diretores do clube, como também os colaboradores lá do departamento de marketing e pessoal de agência, né? Coube a mim, na época, coordenar e, claro, trazer um pouco a minha experiência que eu vinha da iniciativa privada
e tentar essa modelagem que atingiu o sucesso do Internacional. Na realidade, o projeto de sócio, a gente começou a mexer nele em 2000, para você ter uma ideia. Foi quando a gestão que assumiu na ocasião com o Fernando Miranda, e depois deu sequência com o presidente Fernando Carvalho, que é mais conhecido, porque foi campeão da Libertadores, campeão do mundo, a gente precisava resgatar um clube que vinha há muitos anos sem ganhar nada, um clube que tinha seu torcedor uma massa fiel, mas com uma autoestima muito baixa. E para você ter uma ideia, em 2000 nós tínhamos 5 mil sócios, né? Um estádio próprio com mais de 55 mil lugares, construído com o esforço de todos os colorados, né? O Beira-Rio antigo, antes da reforma para a Copa do Mundo. E você não conseguia motivar o torcedor para ir ao estádio. O Inter, ao longo da sua história, tinha feito vários projetos de sócios, tentou implantar, na época, o ticket de temporada, que é muito comum na Europa, mas no Brasil ele não funciona. O torcedor brasileiro não tem esse hábito de comprar o carnê para o campeonato inteiro, né? O nosso torcedor ele é muito de resultado, então ele vai deixar ver como é que o clube vai andar para depois, efetivamente, ir para os jogos, né? Ele só vai para o jogo final e semifinal. Essa é a diferença do torcedor brasileiro para o torcedor europeu. E a gente tinha que buscar criatividade, porque tu não tinha recurso. E também, já naquela ocasião, as verbas de televisão, que eram as grandes fontes de receita dos clubes, principalmente os clubes que participavam do Clube dos 13, do extinto Clube dos 13, eles já favoreciam muito aos clubes do Rio e São Paulo, principalmente Flamengo e Corinthians, que recebiam a maior parte do bolo. Então, na época, a diferença já era grande, hoje é muito maior, né? Muito maior do que Flamengo e Corinthians estão recebendo, e a gente percebeu ali que tu tinha que ser criativo em buscar alternativas. E aí, claro, usando muito da cultura gaúcha, da própria rivalidade Inter e Grêmio, né? O fato que o Rio Grande do Sul é um estado que você não tem torcedor de outro time do Brasil. Se alguém torce para algum outro time aqui, ele não é gaúcho, ele está aqui morando por alguma razão, né? Onde você tinha isso muito bem dividido. E aí começou a se trabalhar, né, JP, no sentido de tentar fazer que o plano de sócio fosse uma arrecadação importante, como foi e como é ainda hoje no Internacional. Ela deve estar em segundo lugar, claro que ainda perde para a televisão, né, mas ela está em segundo lugar. No Bahia, eu consegui, no meu período que eu estive lá, nós conseguimos chegar a botar a receita como primeiro lugar, né? O Sócio torcedor no Bahia torcedor. chegou a ser a primeira receita lá? Tirando televisão, chegou a ser a primeira, né? Depois vinha a parte de patrocínios, e na realidade aí foi feito um trabalho que foi o quê? De avaliar um projeto que a gente achava que era vencedor, que era o projeto Benfica, que para mim ainda é um clube referência nessa parte sócio-torcedor, com mais de 250 mil sócios. E nós estudamos muito, né? Eu e os meus colegas lá, a gente estudou muito o plano do Benfica e se adequou o plano do Benfica à realidade, porque na realidade o Internacional naquele momento ele tinha um perfil muito parecido, tinha estádio próprio, uma torcida fanática que estava, né, um pouco desmotivada em função de resultados que não... tinha muitas coisas semelhantes. E aí o que a gente fez? Ao a gente criar o associado, que era o sócio colorado, em que você pagava lá, não me lembro qual era o valor, na época se era R$40 ou R$50 que a gente começou, já com o ingresso garantido para qualquer jogo que acontecesse, né? Como você tinha 5 mil sócios e você tinha 55 mil lugares no estádio, você podia vender isso à vontade. Então, na realidade, foi uma jogada de você botar o conceito do ticket de temporada embutido dentro do modelo de quadro de sócio. Só que com uma diferença, né, JP? Na Europa você compra os tickets de temporada por campeonato. Eu vou ver a Liga Europeia, o Campeonato Nacional, vou ver a UEFA. Enquanto que nós lá, você pagava a mensalidade e você ia a todos os jogos que acontecessem no estádio. Então, se o Internacional participasse de todos os campeonatos possíveis, o torcedor tinha o seu lugar garantido, e num primeiro momento, como a gente tinha espaço no estádio, você acessava em qualquer lugar do estádio, né? Você com a carteirinha em dia, você entrava em qualquer lugar do estádio, menos ao lugar onde você tem as cadeiras. Tranquila, né? Ela não era muito tranquila porque você não tinha ainda todo o estádio informatizado, você não tinha as catracas eletrônicas como tem hoje.
né? Os recursos não eram tão fáceis, exatamente. Né? E você tinha, em alguns momentos, muita evasão, né? Empréstimo de carteirinha, o torcedor que entrava, sócio, e depois ele ia para o lado e emprestava a sua carteira para um outro torcedor, e que ele acabava entrando porque você não tinha como controlar. Mas naquela ocasião, a gente não estava preocupado com isso, a gente estava preocupado em criar a cultura e que o torcedor voltasse ao Beira-Rio e voltasse a acompanhar o time, e aí as coisas foram acontecendo, né? E aí você teve alguns eventos que eu considero importantes. O campeonato de 2005, que nós fomos roubados, naquele campeonato nacional, no caso do Sveiter, né? Que o Internacional teve 11 partidas anuladas, nós estávamos líder do campeonato, seríamos campeões, e depois aquilo tudo favoreceu o Corinthians, que acabou se tornando campeão. Aquilo ali criou um grau de envolvimento com a torcida muito grande, e logo depois veio a Libertadores em 2006, e aí o Inter foi campeão, e aí depois o Mundial, e aí a coisa foi embora. Aí foi embora. Aí foi natural. Aí começou a ser natural. Claro, o que aconteceu nesse meio tempo, que não tinha no início, era o Estatuto Torcedor. Né? O Estatuto Torcedor, acho que ele entra em 2013, perdão, 2008 ou 2005, eu não me lembro agora, em que dizia que você tinha que ter o lugar do cara. O cara comprava o ingresso, você tinha que garantir. Então isso nos trouxe um problema, porque como você vendia a associação com o ingresso garantido, você não podia ultrapassar os 55 mil lugares. Né? Então, quando chegou no Mundial, que o Inter foi campeão, nós tínhamos que parar de vender essa categoria e passamos, então, a vender a categoria em que a mensalidade era mais barata e ele tinha direito a comprar o ingresso com 50% de desconto, que é o que existe até hoje. Né? São as duas categorias de sucesso. Os planos populares aqui no Sul não deram certo, a gente tentou mais adiante fazer planos mais populares, mas não decolaram, né? Porque, na realidade, o torcedor queria ter esse direito. E olha que legal, né, JP? Depois, aí, a partir daí do momento que o Inter começou a ter aquele período vitorioso, que vai de 2006 até 2014, foram 8 ou 9 finais e semifinais, considerando Sul-Americana, considerando Recopa, considerando campeonatos regionais, em que o Inter só teve sócio no estádio. Nós não tivemos ingresso à venda por torcedor comum. Né? Então, todos já lotavam o estádio. Então, você trabalhou muitas coisas. Então, você usou muito a rivalidade para motivar isso. A gente usou muito a força do interior do estado, com os consulados do Inter. Foi feita uma campanha muito forte em 2008, onde os cônsulos tinham que arregimentar nas suas regiões novos torcedores. Se fez uma competição entre os cônsulos, né? Então, chegou um momento que a massa de torcedores... Está dando muita interferência aí. Eu não sei se é o que... Chegou um momento que a massa de torcedores... Alô? Oi? Parei que eu vou... Acho que eu tenho uma interferência do ventilador. Só um pouquinho. Vamos ver se melhorou aí. Então teve como eu te falei, teve essas 8 finais e semifinais, e hoje, ainda hoje, né, agora mesmo, ano passado, quando o Inter chegou ao final da Copa do Brasil, o jogo foi feito praticamente só com sócios dentro do estádio. Né? Outra coisa importante, né, JP, que muitos clubes relutam nisso. O Inter foi o primeiro clube que abriu a eleição para o sócio, a eleição de presidente para o sócio. Nós abrimos a eleição em 2002. Né? Porque uma das coisas que você dizia que não bastava torcer, você tinha que participar da vida do clube. Né? E aí escolher o presidente era um caminho. Muitos clubes relutam hoje ainda. Né? A eleição fica no meio só do conselho. Então o Inter abriu isso em 2002, hoje alguns clubes fazem, como o Grêmio faz, o próprio Bahia fez isso, né? Que é o torcedor sócio participando da vida do clube. Isso foi muito importante também para nós alavancar, porque ninguém na época fazia isso no Brasil, e a gente foi inovador na época. Então, com certeza é um diferencial de muitos torcedores de vários clubes que ainda não têm essa possibilidade, eles cobram sempre essa alteração e esse direito de votar, não são todos. Exatamente, eu tenho passado por alguns clubes. Eu tive em alguns clubes aí ao longo
nos últimos 2 anos visitando, o pessoal me chama para falar sobre plano de sócio, e eu fico um pouco assim impressionado, porque quando eu falo da questão da participação do sócio, os diretores, a diretoria é radical, não, de jeito nenhum, aqui nós vamos votar somente no conselho e tal. E isso afasta o torcedor, né? Você está lá, você que é o torcedor para pegar o dinheiro dele na hora que é importante, né? E na hora que você dá a chance dele participar, você lhe tira fora. JP, está muito ruim aqui, eu vou tentar tirar meu fone de ouvido para ver se melhora. Ok, pode ser esse fone. Melhorou, não? Aqui tá ok, fica tranquilo, tá dando para escutar. Então, entendi. Se você saiu e ainda tem... Agora eu não estou te escutando. Não estou te escutando, parece que está sendo o áudio. Está longe o áudio. Oi. Agora, melhorou? Oi, tá escutando? Aqui para ver. O meu tá escutando tranquilo? Oi, tá escutando? Agora está perfeito. Você está me Então ouvindo bem aí, pronto. não? Tô, aqui eu tirei meu fone também. Então acho que essa é a interferência. Então, Avancini, eu queria ver com você a seguinte situação. Eu estou vendo até algumas pessoas aqui perguntando sobre a queda de sócios que teve no Inter, mas não exclusivamente do Inter. Falando de alguns outros clubes que você consegue perceber olhando de fora. Tem algum erro assim crucial dos programas de sócio-torcedor dos outros clubes que você vê e que esse erro trava o clube a evoluir? não é que trave o clube, eu acho que um erro que questiona o plano de sócio, que prejudica, é quando o clube vai mal na temporada, o dirigente ele tende a baixar o preço do ingresso, né? Uhum. E aí o torcedor que paga mensalmente, que paga ali durante o ano todo, ele se sente prejudicado, porque na Sim. realidade ele não tem essa vantagem, principalmente para aqueles que já têm o acesso garantido. Então, quando você faz, que eu acho que essa é uma mania que no Brasil é muito infeliz os nossos dirigentes. O clube está mal, eu liquido o preço, eu baixo o preço. Como é que fica com o sócio que está pagando lá o seu valor? Você não passa nenhuma vantagem para ele. Então, acho que esse é o primeiro inimigo que você tem do plano de sócio. É essa questão de se o resultado de campo não está bem, eu vou liquidar, ou de repente, né, o cara compra um Ele paga e ingresso e não vai tem por... vantagem, né? Não, ele começa a ficar chateado. Ou aquela coisa, o torcedor comum vai lá e compra um ingresso e assiste 2 jogos. É muito comum isso acontecer. Esse é o primeiro ponto. Eu acho que o outro ponto que é um dificultador é você não ter casa própria, você não ter teu estádio, ou não poder ter autonomia sobre teu estádio. Isso aconteceu comigo quando eu cheguei no Bahia. O Bahia não tem estádio, ele joga num estádio público, da qual ele tinha um Uhum. acordo lá com o operador da Fonte Nova, que por sua vez tinha um plano de sócio que ele vendia e concorria com o plano de sócio do Bahia. Então, até Sim. você alinhar isso aí tudo e você mostrar que isso aí era ruim, porque uma coisa tirava do outro, pá, se levou, foram 3 anos de muita luta lá. Hoje eu sei que o plano está, a relação da diretoria atual está muito boa com a Arena Fonte Nova, eles facilitaram, diminuíram a setorização, facilitaram a vida do torcedor. Então, né, e o Bahia é o grande produto da Arena Fonte Nova, só que o pessoal da Arena não entendia isso, né? Então, Sim. para você ter uma ideia, foram 6 meses lá quando eu cheguei para tentar convencer todo mundo que, pô, não dava, né? E que você tinha que fazer uma modelagem que o sócio se sentisse dono, proprietário, né? Participando daquele processo ali. Eu acredito que esses são os dois maiores dificultadores que você tem, né? É não ter casa própria e você não ter essa preocupação de que se o time vai mal, tu penaliza o associado que paga, né, liquidando o preço para quem vai só no jogo de oportunidade. Alguns me acusam Sim. de ser elitista. Não é elitista, não. É porque você tem uma máquina funcionando que tem um custo. Você precisa fazer essa máquina gerar receita para poder atingir os E aí você objetivos, né? acaba prejudicando, né, o torcedor que paga ali o sócio torcedor dele. Você acaba tirando as vantagens dele, ele paga e não tem vantagem É, nenhuma, né? alguns torcedores só vão pensar assim, pô, para que eu estou pagando mensalidade se quando a coisa aperta eles baixam o preço? Então eu deixo de pagar, né, o clube não está bem mesmo, não está performando,
quando eu quiser ir a um jogo, eu vou lá e compro um ingresso, né? Que é uma Sim. leitura errada. Outra coisa, né, JP, que é uma dificuldade. Muitos clubes, cara, relutam com a questão das formas de pagamento, né? Nós no Uhum. Inter, nós tínhamos todas as alternativas, débito em conta, boleto bancário, cartão de crédito, para facilitar, né? Então, alguns clubes ainda fecham só em cima de boleto bancário, né? Lá no Inter, quando a gente percebeu que as mensalidades venciam no dia 15, pô, mas as pessoas não recebem todo mundo no dia 15. Nós começamos a dar opção, Uhum. dia 5, dia 10, dia 15, dia 20, dia 25, porque cada categoria de trabalho tinha uma data de vencimento, né? Então, Sim. se você se botasse dia 15, tinha gente que no dia 15 não tem mais dinheiro, porque ele recebeu no dia 25 anterior. E Então, os foi um ajuste clubes que também que... têm a taxa de boleto também, o boleto é uma das maiores taxas de inadimplência também, né? Não, não, cara, aqui nós não tivemos esse problema. O que a gente fez uma época aqui no Inter, né? A gente forçou o débito em conta. Como o Inter tem um parceiro que é o Sim. Banrisul, que é um banco, já há muitos anos, e é um banco que tem uma capilaridade muito grande no Rio Grande do Sul, que é o Banco do Estado, a gente promoveu o débito em conta. Então, porque interessava para nós o débito em conta. Porque, na realidade, o boleto, se o time perdeu, o cara não paga. O débito em conta é quando ele se dá conta de pedir a baixa, o time já voltou a ganhar, ele já está empolgado e ele não fica inadimplente. Então, na época, a gente Sim. fez uma campanha que, por exemplo, quem aderisse ao débito em conta ganhava um mês de mensalidade de graça. Porque para o Inter, naquele momento, era importante. Mas olha só que loucura, né, JP? Aí quando chega lá perto em 2009, perto de 100 mil, que a gente faltava ali uns 20 mil, eu comecei a perceber que o ritmo de adesões estava menor. E aí, nesse momento, a economia já vinha apresentando problemas no Brasil, principalmente por causa do efeito da queda imobiliária nos Estados Unidos, em 2008, que aquilo afetou Uhum. economicamente o mundo inteiro. E o Brasil já Sim. partia muito para uma economia informal. Então, nós começamos a perceber o seguinte, o quê? Eu tinha torcedores que tinham receita, porque trabalhavam na informalidade, não tinha conta em banco, né? E ele tinha vergonha de chegar lá e de pedir o débito em conta, porque não tinha banco, né? Porque no Uhum. momento ele estava operando, trabalhando como freelancer, trabalhando por tempo, né? Então nós deixamos de incentivar o débito em conta e passamos aí para o cartão de crédito e passamos mais fortemente para voltar a ter o boleto em função de uma situação econômica. Então essas preocupações tu tem que estar atento no mercado. Cada mercado é uma realidade. Aí você Eu me tem que lembro se quando eu cheguei adaptando ao mercado, né? às novas formas, né? Na época não tinha rede social, não tinha nada pelo celular, ainda estava recém engatinhando. Hoje você baixa a doc pelo celular, você paga pelo celular. Quer dizer, hoje o celular é o grande meio de conectividade com o sócio. E atrás disso, né, JP, a gente fazia muitas coisas para os sócios. Quer dizer, a gente começou a todas as ações do clube, todas as promoções, todas as coisas, elas eram para quem era sócio em dia. Quem não era sócio Sim. não participava. Alguns Uhum. acham elitista, na Bahia o pessoal achou isso elitista, mas na realidade era uma forma de você fomentar a associação para buscar a receita para poder montar um time competitivo, né? E de você Então, vamos valorizar sortear aqueles que estão e apoiando, né? você valorizar aquele cara que estava com você em todos os momentos, não só no momento bom, mas também nos momentos ruins, né? Exatamente, sim. E aí algumas pessoas ainda, alguns clubes no Brasil, alguns torcedores, eles acham que os clubes têm que bancar a conta, que os clubes são uma entidade sem fim lucrativo, que eu tenho que ter ingresso de graça, ingresso a R$ 5. Não tem como. Você não faz hoje futebol competitivo, né, fazendo umas coisas como é que eu vou te dizer, de subvenção. Não tem como. Sim, Infelizmente não tem sim. como, né? E não é o Existe um papel do custo, clube. né? Existe um custo, exatamente. Aqui tem uma Avancini, pessoa aqui que está fazendo uma pergunta aqui, o André Moreno, né, que o Inter chegou a 200 mil sócios e que hoje tem menos de 100 mil. André nunca chegou a 200 mil, quando eu saí do Inter em 2015 eram 120 mil. Eu posso responder até 2015. Depois daí tem que perguntar para os diretores que me sucederam. para quem Mas hoje continuou, eles né? falam aqui que o clube está com 130 mil sócios aí, né? Mas aí eu acho também uma outra linha. Eu acho que os planos de sócio eles precisam ser renovados. Eles se desgastaram nesse modelo que o Internacional lançou lá em 2004, 2005 e que acabou sendo copiado pela maioria dos clubes no Brasil.
Sim. Avancini, e uma das perguntas que eu recebo muito, assim, de muitos profissionais que seguem aqui o Brand Bola, eles trabalham em clubes de menor porte, trabalham em clubes do interior, e Uhum. eles perguntam sempre qual que é a dica, qual que é a sugestão, qual caminho esses clubes devem seguir no projeto de sócio-torcedor, visto que eles não têm uma torcida de grandes clubes, de clube de porte de elite de futebol brasileiro mesmo. Tem algum tipo de estratégia, algum tipo de técnica aí que esses clubes do interior Tem, podem tem, utilizar? tem. O Benfica ele define o seguinte: ele vai gerar sócio em torno de 4% do total de torcedores. Né? Esse é o Uhum. potencial de você ter sócio, 4%. Quando a gente começou aqui no Inter, nós queríamos 1% do total de torcedores que o Inter tinha, né? De apaixonados. E aí tu Uhum. chega no teu número. Então, se o meu time do interior aí, né, eu tenho lá 50 CBF em cima, estatuto do torcedor, coisas que você tem que respeitar. O outro Sim. aspecto é você avaliar, claro que o resultado de campo é fundamental, né? O clube tem que performar. Não precisa ser campeão, mas com um clube do interior, nós estamos agora todo mundo aí nos regionais, né? Uhum. O Rio Grande do Sul ontem foi a última rodada, já tirou os semifinalistas. Ficou o Caxias, que é da região da Serra, ficou Inter e Grêmio, e ficou o Ipiranga de Erechim, que fica a 600 quilômetros aqui de Porto Alegre, né? Aí vamos disputar agora uma etapa de classificatória para ser quem é o campeão do primeiro turno. Como é que tu fatura os outros clubes que ficaram fora, bicho? Como é que tu faz quando É terminar o complicado. campeonato regional e se esse clube não conseguiu uma vaga numa Copa do Brasil, num outro campeonato, acabou a torcida, qual é o ânimo do torcedor? O Então ano você tem que dele ser termina criativo, cara, né? antes de começar, né? Há muitos clubes no Brasil, o ano vai terminar agora em maio, infelizmente, gerando desemprego, gerando uma série de coisas, né? Porque nem Sim, todos vão conseguir chegar para um campeonato brasileiro de Série C, Série B ou Série A, não vão disputar do uma Copa do Brasil. Brasil, ou uma, né? O próprio Bahia agora teve um percalço aí esse ano, no primeiro jogo da Copa do Brasil, ficou fora, perdeu para o River da Foi Paraíba, né? E eliminado. deu eliminado. Tu imagina o impacto isso para um clube do tamanho do Bahia, da grandeza do Bahia com a sua torcida. Isso mexe em toda. E logo depois teve o clássico agora ontem e perdeu o clássico. Então eu não queria estar na pele lá do pessoal, lá dos meus amigos lá, porque pô, a pressão deve estar imensa. Né? E nós estamos É começando a complicado. temporada. Né? Quantos treinadores Muda foram todo o demitidos nesse planejamento do ano, né? todo o planejamento? Né? Então, se você tem lá, pô, eu vou disputar um Campeonato Brasileiro Série A, vou disputar uma Copa do Brasil, pelo menos até a quarta de final, blá, blá, tudo isso movimenta a máquina. Eu perdi uma Copa do Brasil, estou fora. Né? Vai sobrar o que lá para o Bahia? Vai sobrar a Copa do Nordeste, que ele tem que ir bem, e ali a briga é ferrenha, né? Porque é um campeonato muito parelho, e vai sobrar o campeonato regional, que termina em maio, e vai sobrar o Campeonato Brasileiro da Série A. Né? E deu, porque não vai ter Sul-Americano, não vai ter mais nada. Né? Já se Então, encerra ali. muitas vezes você planeja e o campo não te ajuda, cara. Né? E aí não é que o Marcos seja incompetente ou culpado. Tu não tá lá dentro do campo para marcar gol, né? Tu monta É, toda a estratégia, tu faz todos os eventos, tenta fidelizar, tenta criar atrativos para o sócio, tenta levar para o jogo. Então, o pessoal do interior, ele tem mais dificuldade. O que eu imagino, cara, né, é que talvez você tenha que trabalhar para clubes que não têm um calendário tão cheio, em função de situações aí que são atípicas, você talvez tenha um bom clube de vantagens, né, para que mesmo fora do período de que o time não esteja jogando, ele continue de alguma maneira tendo algum benefício do clube. Né? Se ainda ele tem área seja social, que o cara vantajoso mesmo sem os jogos, né? e você trabalhar naquela questão de, ó, não me abandone, né? Porque nós estamos voltando daqui um tempo, nós vamos voltar o ano que vem, né? Sim. Então é muito difícil, não é impossível, né, JP, mas é difícil, né? Pô, se Tem eu uma tive dificuldade no criatividade, Inter, né? cara, eu tive dificuldade no Inter quando começamos, eu tive dificuldade no Bahia, né? Quando eu saí do Bahia lá tinha 16 mil sócios, que foi um avanço, quando eu cheguei tinha 3 mil, né? Sim. Ainda hoje, passado tudo isso e toda a performance que o Bahia está tendo nesses últimos anos, o Bahia não bateu 50 mil sócios ainda, deve bater agora. E talvez não, porque, como eu falei, foi desclassificado da Copa do Brasil e perdeu aí o primeiro clássico.
Então, até recuperar isso, vai precisar ganhar um Campeonato Baiano, vai precisar ganhar, ou chegar pelo menos na final da Copa do Nordeste. Né? E isso impacta em inadimplência, impacta na venda de camisa, impacta em tudo. Né? O torcedor brasileiro está muito ligado ao resultado. É muito diferente do torcedor europeu, que ele pode torcer para o time dele lá que não é top de linha, e que ele sabe que o time vai ficar na parte de baixo da tabela, mas ele comprou toda a temporada para ver o seu clube bater com as grandes forças do futebol europeu. E se o clube for rebaixado, no outro ano ele está de novo, comprando o ticket né, e garantindo a receita do clube, esperando que ele melhore. É um perfil diferente. É um perfil bem diferente. É um perfil diferente. Exatamente. A Débora Saldanha, até conheço ela, muito legal. A Débora, ela também atua nessa área da comunicação, do marketing. Ela está perguntando aqui, um estudo de quantos torcedores vêm de fora da região, outros estados, etc. Como trabalhar esse público da melhor forma? Tá, hoje tem ferramentas que na época que a gente começou não tinha, que é as redes sociais, né? E a própria segmentação do cadastro com uma ferramenta que a maioria dos clubes não tem, que é o CRM, né? Sim. Nenhum clube no Brasil tem um sistema de CRM. Mas eu acho que é importante, por exemplo, os consulados ou as embaixadas, que são os representantes fora da base do clube, você trabalhar com esses caras, você promover eventos para esses caras, você levar o clube até... Quando eu digo levar o clube, não é jogar lá, mas você vai levar aí os jogadores, vai formar um evento, vai fazer um churrasco, vai fazer uma festa, né? Leva ídolos que, de repente, o jogador está lá com cartão vermelho, ou está lesionado, ídolos que estão no momento. Então, as pessoas têm que se sentir participando disso. E isso não é fácil, JP, porque muitos diretores não entendem isso. Né? Porque isso tem investimento, você precisa ter estrutura, você tem que ter uma equipe razoável, você vai se deslocar aqui no caso do Rio Grande do Sul. Por exemplo, eu cheguei a ter na minha época na região de Chapecó, porque eu tinha um diretor muito atuante, que era o Roberto Denardim, muito atuante. Nós tivemos mais de 1.500 sócios ativos lá. Chapecó está de Porto Alegre a uns 700 quilômetros, cara. Chapecó com a Chapecoense, que na época ainda não estava na Série A, vinha se remontando. Porque a colônia lá na região é muito forte. Toda essa região, por exemplo, de colonização gaúcha no oeste do Brasil, que vai ali subindo por Santa Catarina, vai entrando pelo Paraná, vai embora para Mato Grosso e tal, nós de alguma maneira fazíamos eventos, cara, né? Muitas vezes trazíamos aquele colorado influente na região, a gente trazia para um grande jogo, para que ele fosse um multiplicador. Agora, isso é investimento. Infelizmente, JP, os departamentos de marketing lutam com dificuldade. Está matando 1 milhão por dia, nunca tem dinheiro. Todo o dinheiro que você arrecada, ele vai quase que 100% para o futebol, e você tem que estar fazendo dinheiro novo a toda hora. Então, qual é o clube que trabalha com orçamento em que o marketing tem uma verba, né, que diz, você tem aqui uma verba de X mil reais para você investir? É complicado, cara. É tudo na base de pede favor. Né? Então, a gente fala muito em profissionalismo no Brasil, mas estamos longe disso, né? Muito longe. Enquanto que o departamento de futebol rasga dinheiro, né? Com contratação errada, com jogador que não dá certo. Isso também é uma dificuldade, né? Isso está acontecendo em todo lugar. Os parceiros do Fora das Quatro Linhas aqui estão perguntando, porque a gente fala muito em gerar valor para o torcedor, mas como que a gente pode gerar valor também para os parceiros dos programas de sócio? Você até citou aí como exemplo, os clubes do interior às vezes têm uma base de benefícios interessante, mesmo para quando não tenham os jogos, mas o que você acha o que você enxerga como estratégia agregar valor também para os parceiros do sócio-torcedor? Bom, acho que você pode agregar. Primeiro que o parceiro que vier associar ao clube, ele não pode, ele também tem que fazer a parte dele. Ele tem que criar alguns programas lá dos produtos ou serviços que ele comercializa, que o torcedor do clube perceba uma vantagem. Então, eu vou comprar um determinado produto que no mercado lá custa 10, eu, por ser sócio do clube, esse mesmo produto eu vou pagar 8. Eu tive aí um desconto, legal. Né? Que às vezes o cara quer fazer parceria e acha que só fazer a parceria é o suficiente. Não, não é. Essa é a parte do parceiro. E a partir daí também o clube trabalhar forte a divulgação. Né? E que, de novo, né, JP, entra uma coisa que os clubes não têm. Aqui no Inter tem uma rede de parceiros forte. Bahia, quando eu saí de lá, eu deixei 160 e poucos parceiros que davam desconto das mais diversas. Né? Eu não conseguia rodar um relatório porque eu não tinha a ferramenta de mostrar para você, olha, tu pagou tanto de mensalidade, mas só o que você usou na carteirinha com os descontos te gerou 3 vezes mais. Então,
né? Os sim, descontos eles desse têm um mês, tu pagou retorno, né? 3 meses de mensalidade. Por que você não tem? Porque você precisa de investir em TI. E aí os clubes não têm essa cultura. Então tu tem que trabalhar, cara. Trabalhar com rede social, com e-mail marketing, tentar segmentar, tentar identificar o que cada público quer. Porque um clube de futebol, tu tem um público extremamente aberto, né? Tu vai de 0 a 100 anos de idade. Sim, Como é que ele tu é bem fala igual para amplo. todo mundo? Não. Né? E hoje eu vejo coisas que eu não faria. Eu usei muita televisão na época para lançar o plano de sócio do Inter. Hoje, para Sim, mim, é dinheiro posto fora. hoje é o Né? digital. Porque hoje é o digital, porque hoje, com o surgimento da fortalecimento TV a cabo, de N alternativas, o jovem não está mais na TV, no canal comum. Não está mais. Talvez rádio ainda seja um bom negócio. Jornal acabou, cara. O jornal papel acabou. Tu tem que estar no mundo digital. Agora, isso está falando para o cara que tem aí 16, 15, 16, 17, até 30 anos. Para quando tu fala para uma geração acima de 50, né, esse cara ainda ele já não tem tanta habilidade com o digital, porque ele não nasceu nesse mundo. Né? Sim. Então, como é Aí que eu já é um outro converso com tipo esse de associado? abordagem. Como é que eu abordo esse cara? Se eu for fazer televisão, que é o mais comum, pô, eu estou rasgando dinheiro, que não tem. Né? O dinheiro Uhum. num clube é sempre difícil. Então, tu tem que ser criativo de como é que tu vai chegar nos diferentes... Como é que eu falo com o público feminino? Hoje se Sim, fala muito em diferentes gêneros, né? Na nossa época não tinha, cara, isso. Isso é uma coisa que está aí de 5, 6 anos para cá. Como é que é a linguagem que eu vou falar com cada gênero, que tem que respeitar? Né? O Bahia está fazendo sim, muito com bem certeza. isso nas ações afirmativas, né? Tá dando show de bola, dando uma aula para todos nós, né? Mas como é que eu trabalho isso? Essa questão, né? Da presença da mulher no estádio, do respeito à mulher, do respeito a outras opções, né? De enfim, de pessoas, né? Que ainda, infelizmente, no Brasil, o futebol ainda ele é muito machista, né? Muito machista. Sim. Então, É uma então tu tem que abordagem trabalhar. que nem todos os clubes Né? ainda estão preparados para ter. Então tu imagina, num plano de sócio que você tem 100 mil sócios, porra, eu tenho de tudo ali dentro, né, cara? Né? E hoje tem ferramentas para você segmentar, né? Você tem que trabalhar em nicho. Então a conversa para o adolescente é um, o masculino, para a menina adolescente é outra, né? Para Com o cara de certeza. mais Não dá para idade, conversar com todo mundo não como se dá. fosse uma pessoa É, só. é, é, exatamente. Claro que algumas coisas tu vai fazer padrão, mas não é fácil, bicho, né? E aí tu tem que ser criativo e tu tem que ter apoio do clube. Aí quando eu falo do clube, da presidência, né? Os clubes no Brasil são presidencialistas. O presidente tem que ver valor nisso, né? Então ele tem que Sim, separar com uma certeza. graninha, não gastar tudo lá no futebol, separar uma graninha de um jogador que ele contratou mal e que não deu resultado e, pô, vamos botar no marketing que isso vai gerar mais negócio. Aí vai vir mais patrocinador, aí as coisas começam a vir, né? Vem tudo, Sim. né? Aí começa Aí a vem o atrair mais retorno. patrocinador, mais parceiros, quer dizer, é uma roda que ela vai se retroalimentando. Se o campo ajudar, então, né, JP, aí é Aí tirar é doce de meio caminho criança. andado. Aí é como eu digo, é o mundo de Alice, aí é o sonho de todo mundo. O campo ajudando, ganhando, e tu podendo ter ferramentas e recursos para usar o que tem aí hoje de mais moderno, pô, é correr pro abraço, cara, não tem erro. Sem dúvida. Avancini, eu vou te agradecer demais. Você deu praticamente uma aula aí para o pessoal que estava acompanhando a gente sobre sócio torcedor. Muito obrigado mais uma vez por ceder um pouco do seu tempo aí, conversar aqui com o pessoal. Valeu demais. Cara, JP, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Eu sempre tenho te acompanhado já há muitos anos. Eu acho que cada vez você tem trazido coisas novas, né? Eu acho que é bacana esse canal, os canais que você possibilita através do Band Bola. E agradecer a você, a teus seguidores, e estamos sempre à disposição, cara. A hora que quiser, é só prender o grito aí, vamos de novo, porque isso aqui nós teria assunto para ficar um dia inteiro falando de plano de sócio, como é que você. Sem Não falei nem dúvida. na metade que eu anotei aqui, da nova Sem tendência, né? Eu dúvida. acho que os planos de sócio no Brasil, né, só para encerrar, eles precisam ser revistos pelos clubes. O modelo saturou, Sim. cara. O modelo que foi o sucesso do Inter e copiado, ele chegou ao limite. E Já não é mudou. fazendo planinho, e não é fazendo plano de sócio a 5 pila. Não resolve, cara. Né? Plano de sócio a 5 pila não paga a conta. Né? E, Com então, certeza. isso é legal para bater meta e para o Guinness e tal, mas não paga a conta, não. Então, Exatamente. como é que tu adequa essa nova realidade a esse perfil? Né? É É isso esse aí. que é o Obrigado a desafio. vocês aí. Esse é o grande desafio de todo mundo. Cara, uma boa Bom, noite aí, uma boa noite para todos os teus seguidores aí. Obrigado. Espero ter contribuído um pouco aí. contribuiu E tem demais, muito, Avancini. Foi muito e tem show. muita coisa. Tem um desafio grande para todas as pessoas que estão mexendo aí em marketing esportivo,
Com que é um certeza. assunto muito encantador. Aí. Com Legal? certeza. Te agradeço demais e para você que acompanhou a live ou para você que chegou e já estava rolando, ela vai ficar durante 24 horas aqui no Instagram do Brand Bola e depois quem é sócio Brand Boleiro vai ter acesso à live aí eternamente, que ela vai ficar fixa e privada no canal do YouTube só para os sócios. Então, se você não é sócio, pode assistir aí nas próximas 24 horas também. Muito obrigado, valeu demais, Avancini, valeu demais você que Um grande assistiu a abraço, live. sucesso aí, cara, e um bom ano para todos nós aí. Tudo de bom. Abraço, valeu.